Olá, meu nome é Samira Teixeira, sou médica dermatologista e no vídeo de hoje vamos conhecer sobre a pele e suas estruturas. No nosso primeiro vídeo você conheceu um pouco a respeito de mim e do nosso canal. Nesse vídeo vamos abordar a pele e suas estruturas. A pele como um grande órgão, o nosso maior órgão do corpo humano em superfície, fazendo parte de um grande sistema chamado sistema tegumentar, composto pela pele e seus anexos, que são eles: unhas, glândulas e pelos. No decorrer do vídeo, vamos aprofundar um pouco sobre esses conhecimentos para que a gente entenda o quão importante este órgão é para o nosso corpo e entender as doenças dermatológicas que podem começar então na pele. Uma das grandes funções da pele é servir de barreira contra o meio externo, protegendo o nosso corpo das agressões que possam nos interferir na saúde da pele. E também proteger de desidratação do nosso meio interno. Por isso, a sua grande importância como um órgão de proteção. No decorrer do vídeo, vamos entender as diversas células que estão envolvidas nesse processo de proteção. Agora vamos começar a entender um pouquinho sobre a estrutura da nossa pele. Ela é formada de 3 camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. A nossa camada mais superficial, que tem um contato direto com o meio externo, se chama epiderme. Ela é composta por várias camadinhas, apesar de ter uma espessura muito fina, mais ou menos a espessura de uma folha de papel. No entanto, nessa estrutura finíssima, a gente encontra diversas células empilhadas uma sobre a outra, formando uma grande proteção contra possíveis agressores externos. A maioria das células da epiderme são formadas por queratinócitos. Essas células começam a ser produzidas numa camadinha bem profunda da epiderme, chamada camada basal. A camada basal é responsável por fazer essa proliferação dos queratinócitos num período de mais ou menos 3 a 4 semanas, até que todas as células cheguem na camada mais externa da epiderme, que se chama camada córnea. Aquelas famosas células mortas que a gente conhece nos processos de esfoliação da pele, então se localizam nessa camada córnea. Além dos queratinócitos, que são essas células formadas por grânulos de queratina, ainda nesta camada da epiderme, encontramos os nossos melanócitos, as nossas células de Langerhans e as nossas células de Merkel. Essas são as 4 células principais formadoras da epiderme. Os nossos famosos melanócitos, relacionados com a pigmentação da nossa pele, estão localizados juntos da camada basal. Os melanócitos são repletos de grânulos de melanina, que têm a função de nos proteger contra a radiação ultravioleta. Quando estamos expostos ao sol, os melanócitos produzirão grânulos de melanina que serão levados até a superfície, entremeando a esses queratinócitos, dando a coloração do nosso bronzeado. É através desses melanócitos que conseguimos entender a diferença de uma pele branca de uma pele morena ou negra. E essa diferença não está na quantidade de melanócitos, e sim na sua qualidade, na sua conformação e no seu tamanho. Portanto, a quantidade de melanócitos é a mesma nos diversos tipos de pele. Na pele negra, os melanócitos produzirão uma melanina mais amarronzada, e numa pele clara, uma melanina
mais avermelhada, mais rósea, dando uma coloração não tão intensa. Portanto, a diferença de raça de pele não está na quantidade de melanócito, que isso as pessoas acabam se confundindo. É na qualidade e na conformação dessas células que estão na epiderme. E são extremamente importantes para a nossa proteção contra a radiação ultravioleta. Ainda na epiderme, vamos ter as células de Langerhans. Estas células são aquelas células responsáveis pela nossa resposta e pela nossa proteção imunológica. São elas que identificam possíveis patógenos que possam estar entrando em contato com a pele ou possíveis alergênicos, aqueles que vão nos causar irritação e desencadear um processo de alergia. São essas as células responsáveis por esse reconhecimento. Então, são extremamente importantes nessa primeira camada para identificar o organismo de uma possível ameaça. Ainda na epiderme, vamos encontrar as células de Merkel, tão importante quanto as outras que já comentamos. As células de Merkel estão na camada basal também, em íntima relação com a derme, que vai estar abaixo dessa camada basal, e elas estão intimamente ligadas com o nosso neurônio sensitivo. São as primeiras células relacionadas com o nosso sistema sensitivo e relacionados com o nosso sistema nervoso. Essas células de Merkel, então, recebem o estímulo externo e transferem para esse neurônio sensitivo. Essa camada externa é bem importante da gente entender que ela não tem vascularização própria, não existem vasos sanguíneos nesta camadinha da pele. E aí a gente vai entender de por que quando a gente tira a cutícula não sangra quando a gente tira só a camadinha superficial da pele. Se tiver qualquer agressão a mais que tenha algum sangramento, a gente então tem a certeza de que atingimos então a nossa derme, que é a área da pele vascularizada e mais inervada. Agora vamos então para a segunda camada da pele, chamada de derme. Esta é uma camada um pouco mais espessa do que a epiderme, ela é ricamente vascularizada, composta por um sistema de células que compõem a matriz extracelular, que a gente chama, compostas principalmente por fibras elásticas e colágeno do tipo 1. Na derme, encontramos algumas células com algumas curiosidades que eu vou contar para vocês. Os fibroblastos, que são as células responsáveis pela produção e degradação dessa matriz extracelular. Encontramos ainda os mastócitos, células importantíssimas para o nosso processo de entendimento das nossas alergias. Os mastócitos são compostos por grânulos de histamina e algumas substâncias que atraem os nossos eosinófilos, células responsáveis pelo processo alérgico. Portanto, entendemos agora que na pele é onde ocorre esse processo de reconhecimento, apresentando ao nosso organismo uma determinada substância para que ela possa se proteger, ou um determinado patógeno, micro-organismo, para que ela possa se defender desse processo. Ainda na derme, encontramos as células dendríticas. São aquelas células correspondentes na derme das células de Langerhans que existe na epiderme. São então responsáveis pela nossa proteção imunológica e reconhecimento dos patógenos, formando a nossa resposta imunológica da pele. Nossa derme é inervada por diversos corpúsculos existentes nesta camada. Dentre eles, temos corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini e Krause e algumas terminações nervosas livres que vão ser os responsáveis por tato, o frio, o calor, o prurido, que seria a coceira, a dor que a gente sente na pele. Tudo isso é captado por esses pequenos corpúsculos que estão localizados nesta camada.
na nossa derme. A nossa última camada da pele é chamada de hipoderme. Na hipoderme, encontramos células de gordura que vão dar sustentação para a nossa camada mais superficial em contato com os nossos tecidos mais profundos e que precisam de uma grande proteção, os músculos e os ossos e os nossos órgãos internos. Portanto, dependendo do local onde a pele se localiza, esse coxim de gordura é maior ou menor. Assim como a gente tem variações da pele de espessura, dependendo do local, podemos pensar na pele da pálpebra como sendo a mais fina e na pele da planta do pé e na palma da mão como sendo a nossa porção mais grossa. A única parte da nossa pele que possui uma camadinha extra chamada de camada lúcida é a planta do pé e a palma da mão, com alguns significados que no decorrer dos vídeos a gente vai explicando. Agora que conhecemos a nossa pele, vamos então mergulhar nos nossos anexos para entender um pouquinho mais sobre os pelos, as unhas e as nossas glândulas, que juntamente com a pele então formarão o nosso sistema tegumentar. Começamos então pelos nossos folículos pilosos. Esses folículos pilosos são invaginações que estarão em íntimo contato com a derme, formando a papila dérmica do pelo, lá onde começa todo o processo de crescimento dos nossos pelos. Uma curiosidade sobre os nossos folículos pilosos é que a sua formação já se dá totalmente lá na embriologia. Portanto, não faremos novos pelos após esse processo embriológico. Esse processo se cessa com o nascimento e, portanto, conseguimos entender por que algumas pessoas têm mais pelos e outras pessoas menos pelos. A função dos nossos pelos, dos nossos folículos pilosos, são de proteção. Algumas porções do corpo há pelos mais profundos e espessos, como no couro cabeludo, na nossa sobrancelha, nossos cílios, axilas. E por que isso acontece? Normalmente eles têm uma função de proteção que nem sempre a gente entende, né? A nossa sobrancelha, ela está no lugar que está para proteger o suor que escorre da nossa testa, da nossa parte frontal, para que não entre em contato com os nossos olhos. Os nossos cílios ainda fazem uma proteção extra contra a poeira, contra micro-organismos que não podem entrar aí para dentro da nossa estrutura nobre, que é o nosso olho. Os pelos da axila se encontram nesse local normalmente como uma proteção, uma vez em que essa área é de atrito constante. Já os pelos no nariz também servem como um filtro para que nenhum patógeno penetre por esta estrutura. E já o nosso cabelo está aí para nos proteger da radiação solar, do contato aí direto que temos nessa porção mais superior do nosso corpo com o meio externo. Além dos folículos pilosos, existem glândulas na nossa pele que são responsáveis também por produzir sebo e produzir substâncias que vão nos proteger de agressões. Como exemplo, temos as nossas glândulas sebáceas, que estão ligadas a um folículo piloso, produzindo sebo para que tenha uma proteção, para que nada penetre nesse folículo. Essas glândulas sebáceas normalmente têm uma ativação hormonal e acontece a partir da adolescência. Essa glândula sebácea também é a responsável pela espinha, pela famosa acne na adolescência, pois é nesse momento que a gente começa a ter a ativação dos hormônios da adolescência, ativando essa glândula e proporcionando um meio mais oleoso para a colonização de determinadas bactérias responsáveis então pela acne.
Além das glândulas sebáceas, encontramos também na nossa pele as glândulas sudoríparas. São aquelas glândulas do suor. Existem as glândulas desembocadas diretamente na nossa pele, que existe em toda a extensão da nossa pele, produtoras do nosso suor normal, desencadeado por exercício, por calor, por ativação então dessas glândulas. Tem também um outro tipo de glândula sudorípara chamada de glândula sudorípara apócrina. Estas glândulas, elas possuem um suor mais especializado, com substâncias diferenciadas que proporcionarão colonização por determinados tipos de bactérias. Estas são aquelas glândulas que muitas vezes nos deixam desconfortáveis com o nosso famoso chulé e o cheiro embaixo das axilas que tanto incomodam os pacientes. Portanto, é uma colonização bacteriana que acontece nessas glândulas específicas. Normalmente estão localizadas na axila, na planta do pé, na palma da mão. Quando ocorre essa colonização bacteriana, é necessário que você procure o seu médico, porque é indicado tratamento com alguns tipos de antibióticos para que consigamos diminuir a população dessas bactérias e diminuir este odor desagradável. Portanto, se você sofre com esse processo, procure o seu dermatologista para que você tenha menos desconforto com essa patologia. Ainda como anexo da pele, temos as nossas unhas. São extremamente importantes para a proteção da nossa porção superficial de dedos da mão e dos pés. As unhas são formadas por lâminas em várias camadas de queratina para que a gente consiga utilizá-las também no processo de apreensão dos dedos, né? Ela nos auxilia nesse processo. Tanto protege a nossa ponta de dedo, como ela nos auxilia na função de preensão, tá? Agora que você fez uma viagem percorrendo as diversas camadas da pele, os seus anexos, e já conhece um pouquinho sobre as estruturas, as células que aí se encontram, vamos só relembrar das principais funções deste grande órgão do corpo humano. Me enche de alegria percorrer cada patologia da pele e ensinar para você a forma de cuidar da sua pele de uma forma que você fique mais saudável e que não precise desencadear processos patológicos. E aí a gente vai entendendo um pouco mais da nossa dermatologia integrativa, entendendo o que nos faz contato, entendendo o que a gente coloca na pele, quais as repercussões dos nossos cosméticos. Aos poucos vamos construindo esses conhecimentos para que eu possa te auxiliar. Então, nas funções principais da pele, temos a palavra proteção. Ela nos protege do meio externo, ela é a nossa barreira, ela protege de desidratação interna, né? Então ela faz com que a gente não perca a nossa água de dentro do nosso organismo. A gente sabe que a gente é composto, a maioria do corpo, de água. Como que essa água não sai do nosso corpo? A pele tem essa grande função de ser a nossa barreira do meio interno com o meio externo. Ela ainda é a nossa proteção imunológica, portanto, ela não permite que patógenos entram, que bichinhos, micro-organismos penetrem através dela, a não ser que ela não esteja íntegra. Quando a gente perde a integridade da pele, a gente abre uma porta para a entrada de micro-organismos e de possíveis alergênicos que desencadearão as nossas famosas alergias de pele. Além dessa proteção, temos ainda a proteção aos raios ultravioleta, tão importantes. Nossa pele precisa ser protegida e esse processo se faz através da nossa melanina presente nos nossos melanócitos. Ela ainda tem uma grande função de regulação da nossa temperatura.
Além disso, ela também é um órgão excretor, onde excreta toxinas através das nossas glândulas, aliviando ainda o processo de toxicidade daquelas coisas que entram em contato e também do meio interno que consegue expulsar determinadas toxinas através desse processo glandular. Além disso, ela tem uma importante função endócrino-metabólica. E aí vocês vão entender o porquê da minha preocupação com os nossos cosméticos, dermocosméticos e tudo que a gente faz de contato com a nossa pele. E eu vou deixar aqui uma frase bem legal para vocês pensarem e refletirem. Só coloquem na pele aquilo que vocês colocariam pela boca ou que vocês se alimentariam. Isso é bem importante da gente refletir um pouco, porque aí a gente vai ter um entendimento maior de que a nossa pele, sim, ela é uma grande captadora de toxinas. Portanto, vamos cuidar o que entra em contato com essa pele e vamos realizar uma dermatologia mais integrativa, mais consciente. E eu estou aqui para te auxiliar nesse processo. Aproveite então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos, aqueles que têm problemas na pele, que precisam conhecer um pouquinho mais. Curte o vídeo, deixe os seus comentários, assim eu vou poder te auxiliar de uma forma mais objetiva.